Boa noite, graça e paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Carlos Alberto, pastor da Igreja Cristã Evangélica em Leopoldo de Bulhões. Na semana passada, na quinta-feira, eu trouxe uma devocional, gravei um vídeo a vocês com o tema Jesus me vê e cura a minha dor, e destaquei duas lições naquela devocional e disse que teria mais duas devocionais falando sobre mais algumas lições. Então, naquela ocasião, nós lemos em João 5, de 1 a 18. Se você quiser acompanhar, pode abrir a sua Bíblia em João 5, de 1 a 18. E lemos o texto e nós destacamos duas lições naquela ocasião. Jesus oferece e não impõe. Quando ele pergunta, o paralítico do texto de João 5, você quer ser curado? Depois nós destacamos uma segunda lição. Jesus me vê e me tira do meu fracasso. E abordamos que homens e mulheres de Deus não desanimam, não paralisam com o fracasso, mas veem no fracasso uma oportunidade de um recomeço. Hoje nós vamos ler o texto e eu vou destacar com vocês mais duas lições. O texto diz o seguinte: passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, Bet, casa Esda, misericórdia. Então o tanque era chamado Casa de Misericórdia, o qual tem 5 pavilhões. Neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando a água, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado, e não te é lícito carregar o leito. Ao que ele lhes respondeu: o mesmo que me curou me disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles: quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha, já que estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. E os judeus perseguiam Jesus porque fazia estas coisas no sábado. Mas ele lhes disse: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Muito bem. Então, na devocional passada, Jesus me vê e me tira do meu fracasso, foi a segunda lição. Hoje eu quero falar mais duas lições que eu aprendo nesse texto, destacando que Jesus me vê e cura a minha culpa. Quero chamar a sua atenção para o Salmo 139, no verso 7, que diz: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? E também chamar a sua atenção para Lucas, capítulo 5, verso 1 a 11, que eu mencionei também na devocional passada e vou ler hoje o texto na história da pesca maravilhosa. Aconteceu que ao apertá-lo, Lucas 5, de 1 a 11, aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. E respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes.
Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Muito bem, o verso 7 de João 5, aquele homem responde para Jesus, ele pergunta: queres ser curado? E ele responde: Senhor, não tenho ninguém que me ajude. Jesus me vê e cura a minha culpa. Eu não tenho ninguém que me ajude. Meus irmãos que me ouvem, a doença isola as pessoas. A amargura isola as pessoas umas das outras. O mesmo acontece com o pecado e a culpa. Eles fazem com que procuremos esconder-nos de Deus, dos outros e até mesmo de nós mesmos. Esse esconde acontece de várias maneiras. Ora, tentamos resolver o problema enfeitando a culpa e com isso enganando tanto nós mesmos como os outros. Ou, quando não temos como negar o erro, logo tratamos de aplicar-lhe maquiagem. Errar é humano. Quem nunca falou isso e quem nunca ouviu essa expressão? Não foi por querer. Todos erram. Ninguém é perfeito. Essa é uma maneira que nós usamos de maquiar a culpa, o nosso erro. Isto se não tentamos empurrar a responsabilidade sobre os outros. Sobre nossos pais, nossa educação, a nossa cultura, a nossa companhia, a sociedade. Muitas vezes fazemos isso. O culpado são os outros. Todos, menos eu. Por fim, ainda existe a modalidade de tentar driblar a culpa. Tenta-se, por exemplo, dar dinheiro roubado à instituição que o repassem a entidades beneficentes. Tentar driblar a culpa. A alternativa para todas essas manobras fadadas ao fracasso também não é ficar carregando a nossa culpa caladamente pelo resto de nossas vidas. Muita gente opta por carregar a culpa em silêncio. Assim apenas nos privaremos da alegria, da comunhão graciosa com Deus. É evidente que todos estes jeitinhos não resolvem o problema da culpa. A única maneira efetiva é abrir o coração e confessar perante o Senhor. Ele nos conhece desde sempre e nos vê sempre e em todos os lugares. A sua mão sempre esteve estendida em nossa direção, com fidelidade e justiça, para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Primeira lição dessa devocional: Jesus me vê e cura minha culpa. A segunda lição dessa devocional e a quarta dessa série com o tema Jesus me vê e cura minha dor: Jesus me vê e dá preferência ao ser humano. Essa é a quarta lição que eu aprendo no texto de João 5, de 1 a 18. Do verso 8 ao verso 18 de João 5, nós encontramos essa verdade e essa lição. No verso 16 diz assim: então passaram a perseguir Jesus porque ele estava fazendo essas coisas no sábado. Os judeus começam a perseguir Jesus porque ele estava atendendo a necessidade humana no sábado, porque ele curou um homem que estava há 38 anos enfermo à beira daquele tanque no sábado. Por causa de seu amor incondicional pelas pessoas, Jesus tinha problemas constantes com aqueles que insistiam em coisificar o ser humano e sacralizar as coisas, os sistemas e as estruturas. Os judeus, era interessante, os judeus, eles coisificavam o ser humano e eles sacralizavam as coisas e as estruturas e o sistema. Ele sabia muito bem, Jesus sabia muito bem da necessidade de lei, estruturas e sistemas, só que Jesus, e para Jesus, acima de tudo está o ser humano com as suas necessidades.
Jesus não perdia tempo discutindo sobre os problemas e as leis, ele agia. Ao ver a multidão de enfermos junto ao tanque de Betesda, não perdeu tempo criticando o sistema de saúde de seu tempo, nem dando boa sugestão de como deveria ser diferente. Não perdeu tempo com isso, ele agiu. Quando mais tarde, acompanhado de seus discípulos, Jesus encontrou o cego de nascença, lá em João 9. Ele não se distanciou deste como os discípulos queriam fazer. Não ficou discutindo sobre quem seria o culpado do problema, se o próprio cego ou se os seus pais. Jesus agiu também ali em João 9 em relação ao cego de nascença. Assim, ao encontrar o paralítico, Jesus também não estava preocupado se era sábado ou não. Sua única preocupação era a solidão deste enfermo que precisava de alguém. Jesus bem que poderia ter dito: sinto muito, hoje é sábado. Afinal, você já esperou 38 anos, não custa esperar até amanhã. Mas comprometido com a vontade do Pai de trazer vida abundante a todos, Jesus opta em primeiro lugar pelo ser humano e não pelas leis ou as estruturas. Esta opção não apenas lhe causou sérios problemas, mas custou-lhe a própria vida. Jesus opta também hoje por você e por mim. O que isso significa para você? Eu quero terminar essa devocional dizendo: Jesus me vê e cura minha culpa. Jesus me vê e dá preferência ao ser humano. Jesus te vê e cura a tua culpa. Jesus te vê e dá preferência para você. Será que isso faz diferença para você na sua vida? Que Deus te abençoe nessa noite. Que Deus fale o seu coração. Que você o abra para Jesus, que está olhando para você, que conhece as suas lutas e conhece as minhas lutas, que me conhece desde sempre, que conhece você desde sempre. Ele quer curar a tua culpa com o seu sangue derramado na cruz do Calvário, perdoar os seus pecados e trazê-lo de volta à comunhão do Pai. Ele quer cuidar de você e de mim. Deixe-me orar com você. Senhor, que cada uma das pessoas que assistirem esse vídeo sejam visitadas com o poder do Teu Espírito e da Tua Palavra, e tenham a consciência de que podem abrir o coração para o Senhor, que podem se prostrar diante do Senhor, que podem confessar os seus pecados ao Senhor, que podem abrir o coração dos seus limites, das suas ansiedades e expectativas, e que o Senhor os olha com amor e os acolhe nos braços com muito carinho. Que o Senhor exerce poder e autoridade sobre a vida delas, e que cada pessoa que receber esse vídeo seja abençoada com o perdão dos pecados, com a esperança de salvação eterna, com a solução dos seus problemas e com a renovação da sua esperança. Deus proteja a cidade de Leopoldo de Bulhões, o estado de Goiás e o Brasil da expansão dessa pandemia, e derrama graça sobre nós, e derrama o poder do Espírito sobre as nossas vidas, e nos proteja e guarde, renove e restaure a saúde e a esperança a Deus de vida eterna em Cristo Jesus a cada um de nós. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Tenha uma boa noite, Deus te abençoe, Deus guarde você e sua família. Tenham um restante de semana guardados e abençoados por Deus em nome de Jesus. Boa noite, Deus te abençoe.